Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, a estação que está sempre ao seu lado. São 10 horas, 2 minutos e começamos agora o programa Projeto de Vida. O Projeto de Vida, ele é patrocinado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Qual que é o objetivo nosso? O que a gente fala? Nós falamos sobre o Projeto de Vida com base num aspecto de que todos nós temos, de repente, aí alguma meta, alguma ideia inata, ou seja, a gente já nasceu, mesmo lá quando criança, a gente já tinha algumas ideinhas na cabeça, do tipo, eu vou querer dar aulas, eu vou querer ensinar coisas para as pessoas, eu vou querer salvar gente, eu vou querer ser médico, eu vou querer ajudar as pessoas no direito dela, vou querer ser advogado. Então, às vezes, lá mesmo na condição de criança, né, ou seja, numa idade muito nova, aquela personalidade já expressa o que ela veio a fazer aqui nessa vida humana. Então, o que a gente percebe? Que esse objetivo, essas metas, essas ideias inatas, tem a ver com a função de dois processos. Primeiro, que a gente admite, com bases numa ciência que é chamada conscienciologia. Essa ciência, ela estuda que nós temos uma pluriexistencialidade. O que é pluri? Pluri vem de plural, várias, ou seja, nós não temos uma única vida, nós temos uma série, um monte de vidas, uma sucessiva à outra, e essas vidas humanas, elas têm um delineamento. A gente percebe que no orientalismo é estudado muito a questão do karma. Vocês já ouviram falar? Karma tem a ver com aquela relação da causa e efeito. Então, se você faz coisas boas, você recebe coisas boas. Você tem portas mais abertas. Se você faz coisas ruins, você é muito egoísta, isso de alguma maneira mexe na mola do universo. E o que a gente percebe? Que a nossa vida humana, ela tem uma história do passado. Então, por exemplo, a nossa família, a gente admite, até por algumas situações bem claras que muitos pesquisadores acabam vivenciando, que você pode vivenciar, que muitas vezes você vai observar que nessa tua família, as pessoas que compõem o recheio, o grupo evolutivo, você não tem nesta vida o primeiro encontro com elas. Ou seja, você já viveu com essas pessoas no passado e muitas vezes são situações de oportunidades de acertos, de ajustes entre uma pessoa e a outra. Ou seja, família. A gente sabe que família, a gente é aquela questão. A gente tem que cuidar, a gente tem que agradecer os pais que a gente tem que agradecer os irmãos que tem, os tios, e basicamente dar doce de coco, a gente tem que abençoar todo mundo, abençoar a família, e a gente sabe que nem sempre é fácil, às vezes a gente tem que engolir sapo, a gente tem que relevar, a gente tem que perdoar, então isso tudo faz parte desse processo, desse ciclo de vidas. E olhando esse ciclo de vidas, a gente percebe que quando temos um pouquinho mais de lucidez, entre uma vida e outra, a gente acaba criando um planejamento, uma programação dessa existência próxima, fazendo um delineamento, fazendo um plano para ser colocado à prova, colocado em execução ou consecução na próxima vida. E isso traz justamente toda essa historinha que a gente está falando aqui para vocês, que às vezes a criança, quando mais lúcida, ela já tem alguma ideia das diretrizes da sua programação, do seu projeto de vida. E qual que é o grande objetivo aqui? É trazermos pessoas para refletir sobre o assunto, fazer questionamentos, levantar ideias, debater questões relacionadas a este tema. Então hoje nós teremos aqui, só para vocês terem uma ideia, uma entrevista com a Viviane Passos. Ela vai falar sobre quais são os traços força, ou seja, as características positivas que a adaptabilidade ela impulsiona o seu projeto de vida, a programação existencial. A gente todo início de programa nós fazemos uma questão para o ouvinte que nós respondemos lá no final. Estudando a biografia de cada um de nós, a gente pode estudar a biografia de outras pessoas. Quando é nossa, a gente fala que é autobiografia. Quando é dos outros, a gente geralmente chama de biografia. A gente tem muito estudo. A History Channel fala de biografia de muita gente importante. Você vai estudar lá a vida do Tesla, a vida de diversas personalidades famosas, para a gente aprender com elas.
A gente pegando aqui o exemplo de um pesquisador muito importante que foi aqui para a nossa região, que foi o professor Valdo Vieira. Ele trouxe a Conscienciologia para cá. Ele disse que precisou ficar 2 gerações, ou seja, praticamente aí mais de 20 anos, 40 anos, esperando um trabalho mais profundo quanto à programação existencial, mais abrangente do grupo, que a gente chama de Maxi Programação, Max Proexis. Por quê? As pessoas elas iam ter que nascer ainda para ele encontrar com elas lá na frente. Então ele passou um tempo meio que sozinho, dentro de um planejamento maior. E nesse planejamento ele foi fazer outras coisas, ele foi ajustar coisas pessoais. E aí, com base nisso, a gente tem uma seguinte questão: qual lei da programação existencial possibilitou ele fazer esse plus perante a sua programação de vida? Né? Porque vamos imaginar, ele tinha um plano, aquele plano necessitava da chegada, do renascimento de algumas personalidades, e ele passou um tempo no vácuo, sozinho. Qual que é o nome da lei que aborda justamente essa característica? Então nós vamos discutir ela no final do nosso programa. Sempre iniciamos com o Caio Polizel dando alguns recados, dando assim otimizações. Caio Polizel, ele é um pesquisador na área da proexologia. Proexologia é uma ciência que estuda programação existencial, proex, programação existencial. E essa ciência, ele é um pesquisador desta área. Ele fez um livro com diversos outros autores sobre autogestão, justamente existencial. E o que é autogestão, turma? Autogestão é basicamente você organizar sua vida, você fazer a gestão de si, de todas as áreas importantes da sua vida. Quais são as áreas importantes? Vamos falar aqui algumas? Por exemplo, a sua saúde. Você valoriza a sua saúde? Você dorme direito? Você come direito? Essa é uma área. Outras que a gente pode colocar em questão, por exemplo, a tua área financeira. Como que é? Você consegue pagar suas contas? Você faz planejamento dos seus gastos? Outras áreas. Por exemplo, assistência. Você busca fazer assistência para outras pessoas? Você pensa nos outros ou só pensa em si? Então, com base em tudo isso, a gente percebe que existem áreas da vida que você deve fazer a gestão, olhar para elas e planejar para ter um melhor desempenho. E o Caio, ele traz todo o começo de programa aqui, pílulas de conhecimento, uma abordagem em que ele dá uma dica para nós. Vamos à dica de hoje e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e o tema de hoje que será abordado é Ciclo Proexis, ou Ciclo de Programação Existencial. Alguns devem estar aí se perguntando, mas do que se trata este Ciclo Proexis? E ele também é o nome de um curso proposto pela Associação Internacional de Programação Existencial, a APEX. Esse curso proposto pela APEX, ele visa responder perguntas muito comuns, daquelas que nós escutamos no dia a dia ou até que nos fazemos no dia a dia. Qual é o sentido da vida? Qual é o meu papel no mundo? Ou eu estou sentindo um vazio ou algo a realizar que eu não identifico o motivo? Estas 3 perguntas são as bases essenciais deste curso do Ciclo Proexis. A Apex, promotora do evento, ela retrata que em todos os lugares, em diferentes épocas e até nos dias de hoje, milhares de pessoas se perguntam sobre o sentido da vida. Alguns vivenciam algo que nós já falamos aqui no canal, chamado vazio existencial. E as pessoas não conseguem enxergar um significado em sua existência. Já outros têm a sensação de algo a realizar, de possuírem uma tarefa única e intransferível. Uma espécie de propósito, missão, projeto de vida, ou também, como nós já falamos aqui antes, algum tipo de programação existencial a ser cumprida. Algumas pessoas sentem que nasceram para contribuir com os outros, com a humanidade, com o mundo. E aí? Esse é o seu caso? Para a Conscienciologia, que é a ciência base também deste nosso quadro, meta
objetivo ou finalidade maior da vida de cada um corresponde ao conceito da programação existencial, ou também conhecido como Proexis, que é o tema que eu falei que ia abordar hoje. A programação existencial é algo que nós observamos e que provavelmente planejamos ainda antes desta vida intrafísica e que existe desenvolver a assistencialidade, evoluir como essência básica. Então, ajudar a compreender a programação existencial, o ciclo da vida, o sentido da vida, de uma maneira científica, transcendente e evolutiva, é a proposta desse curso chamado Ciclo Proexis. Dentre os objetivos propostos pela instituição, ela enfatiza como você pode encontrar um propósito mais amplo e transcendente para a sua vida. Ainda assim, traz como essência que tipo de evitação ou de superação daquilo que nós já falamos, chamado vazio existencial. Como é que eu troco o vazio existencial pela assunção de uma função no mundo, de algo a ser realizado? E também podemos trazer como um dos objetivos para este curso o alcance da satisfação pessoal ao realizar algo que foi planejado por nós, que é aqui chamado de programação existencial. Ou seja, todos os conteúdos programáticos desse curso retratam as características da programação existencial, os fatores que condicionam o conteúdo de cada programação existencial, quais as maneiras, as alternativas de pôr em prática a programação existencial de cada pessoa, se existe algum modelo para compreender como é que funciona a minha vida, como é que funciona a sua vida, a vida de cada integrante. E traz também técnicas para que se descubra o seu propósito, o meu propósito, o propósito das pessoas que farão o curso, evitando ou fazendo ajustes nos desvios que podem ocorrer ou que já ocorreram ao longo da vida da pessoa, trazendo também, e para fechar, alternativas de administrar a vida visando o sucesso existencial e atrelando um conjunto de parâmetros para avaliar os resultados evolutivos na vida. Ou seja, um curso que fará com que você pare, reflita sobre a sua existência e consiga lhe fornecer informações para você responder qual é o sentido da vida, qual é o meu papel no mundo e deixar de sentir o vazio existencial. Se você achou que isso tudo faz sentido, busque mais informações em www.apexinternacional.org e te vejo na próxima semana em mais um Momento Autogestão. Até mais, tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Bem, pessoal, e aí, vocês gostaram da dica do Caio? Bem, é bem interessante, né? Agora vamos para um rápido intervalo comercial e logo no retorno voltamos com a entrevistada de hoje, que é a Vivian Passos Gomes, tá bom? Fique ligado. E aí, pessoal, voltamos aqui com o nosso programa, a minha, sua, nossa RCI. São 10 horas e 16 minutos. Nós estamos aqui em Foz do Iguaçu. Meu nome é André Chataloff e nós vamos falar com a Viviane Passos Gomes. Tudo bem, Viviane? Olá, Chataloff. Olá a todos os ouvintes da Rádio RCI. Obrigada pelo convite. É uma grande satisfação participar do programa Projeto de Vida da PEC. Muito bem, vamos apresentar a Viviane para vocês. A Viviane Passos Gomes, ela é natural de Manaus, Amazonas, Brasil, graduada em Direito, com especialização em Direito Tributário. Ela é mestre em Direito Ambiental, doutora e pós-doutora em Direito Público. Começou ali o seu voluntariado nessa área da pesquisa da Consciologia em 2009, lá em Manaus mesmo. Se tornou docente, né, desde aí de 2019. Autora dos livros La Gestión Integrada y Participativa de las Aguas en Brasil e Espanha,
um análisis de direito comparado. Então, essa foi a tese de doutorado publicada no Ministério do Meio Ambiente da Espanha, em 2017. E também acabou fazendo um outro trabalho, que é o Legal Protection of Environmental Migrantes, Current Challengers and Ways Forward. Então ela é muito preocupada na questão aí da imigração pelos efeitos climáticos. Ela fala, ela tem esse trabalho, né, assim, muito forte para a gente entender que esse problema da questão de alteração climática vai criar muitos imigrantes, né, forçados pelo processo do clima. Então, ela é muito questionadora perante essa questão das mudanças climáticas e as ações que têm que ser tomadas. E então, a adaptabilidade é um traço dela, da Viviane. E ela veio falar aqui, dar uma palhinha para nós. Você vê que o assunto ela é vasto. Ela não mora aqui, ela mora na Suécia, não é isso? Não é isso? Então, quer dizer, ela está lá na Europa, e graças aos meios informáticos estamos comunicando e fazendo essa entrevista à distância. Alguma coisa mais, Viane, dentro desse arcabouço aqui de ideias? Porque a gente percebe que você, para estar já na Suécia, tem que se adaptar a um mundo totalmente diferente, não é? É isso, André. Tem sido realmente bastante desafiador, né? E a verdade é que a gente, ao longo da vida, a gente está sempre sendo desafiado, né, a fazer alguma mudança. E toda mudança exige esse grau de adaptabilidade ao novo. E aí, por isso, eu comecei a me interessar por esses temas. E aí, só para entrar no tema, né, teu, por que e quando você passou a se interessar pelo esse estudo da adaptabilidade? Foi essa necessidade, de repente, de lidar com o estrangeiro? Exatamente. Então, a gente, nos últimos 50 anos, a gente tem tido uma aceleração das mudanças, né? Isso tem exigido da gente um poder de adaptação para acompanhar a velocidade de transformação tecnológica, para as mudanças da vida mesmo, de trabalho, de profissão, de residência, de cidade, de cultura, enfim, a questão do clima. E aí, além dessas mudanças naturais da vida e dos tempos modernos, eu mesmo, Viviane, sempre busquei muitas mudanças, né? Então, eu sempre fui muito neofílica, né? O gosto pelo novo, curiosa, muito aberta para descobrir coisas novas. Mas a questão é que nem sempre tudo é tão fácil, né, André? Então, muitas vezes foi bem difícil encarar algumas mudanças bruscas. E aí você diz assim, né? Na verdade, eu não tenho ainda o trafo da adaptabilidade. Eu acredito que eu estou buscando, eu estou, assim, realmente tentando entender todas as técnicas que façam com que eu realmente supere essa inadaptabilidade que eu tenho sofrido. E esse estudo nasceu disso, de encarar os processos de adaptabilidade de uma forma mais tranquila, sem sofrer, sem crise, né? E aí o que mais me desafiou foi exatamente essa questão da adaptabilidade migratória, porque mesmo antes de sair do Brasil, eu já tinha morado em 4 estados. E aí já tinha mudado de apartamento várias vezes. Em novembro de 2008, eu saí do Brasil e nesses 12 anos já morei em 6 países diferentes, né? Me fui para a Espanha, Portugal, França, Noruega e agora Suécia. Fiz inúmeras viagens internacionais, mais de 35 países. E aí, com toda essa andança, estudar adaptabilidade migratória se tornou uma necessidade. Em cada país eu tive problemas, eu tive algum contrafluxo, aquele desafio próprio, a gente chama de contrafluxo, aquele desafio próprio da caminhada evolutiva, né? A gente quer andar para frente e tem alguma coisa que puxa para trás. Pedágio, alguma recomposição, alguma coisa do passado mal parada, alguma crise de crescimento em forma de gargalo. Então, em todos os países eu tive algum problema. E aí, eu comecei a entender que essas dificuldades, elas sempre vão existir, não importa onde você vai estar. Até porque não existe paraíso na Terra, né? E aí eu refleti, poxa, depende de mim lutar pelo meu bem-estar, onde quer que eu esteja. E aí, isso começa, então, por uma postura mais adaptável, para facilitar essa minha interação com as pessoas, com os neolopensenes. E eu fiquei me perguntando, então, até que ponto esse problema de eu estar me sentindo inadaptada é um problema só meu ou é difícil para todo mundo, né? Viu, E aí eu Viviane? comecei a me realmente debruçar sobre o tema. Eu fiquei curioso, só uma questão, você falando essa narrativa da tua história, é que acho que o brasileiro, ele não tem muita visão do estrangeiro, tá? Porque eu sei disso, porque eu já tive também fora do Brasil, numa condição que eu também fui estudar um período fora,
E basicamente a gente não vive esse processo de ser estrangeiro. E quando a gente acaba morando em determinado país, é diferente de você estar visitando, né? É diferente, por exemplo, aqui do pessoal aqui que na Tríplice Fronteira, que está vivendo, passeando ali na Argentina, passeando no Paraguai, né? E aí a gente percebe o seguinte, que quando você muda, que é o teu caso, que você falou que você fez mudanças, você passou um tempo na Espanha, você passou um tempo, ou seja, em diversos lugares, e quem vive nesse lugar é diferente de quem está visitando. Eu acho que as pessoas elas têm essa condição de misturar. Falar, não, vai ser muito fácil, as pessoas aceitam. E não é bem assim, né? Quando você está de visita na casa do outro e quando você resolveu morar naquele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas suas necessidades de adaptação. Uma coisa é ser turista, né? Você dizer assim, vou lá na Suécia, é lindo, maravilhoso, tanta coisa diferente lá, que maravilha. O frio não tem problema, eu coloco uma roupa e tal. Outra coisa é você morar aqui 10 meses de frio, com a comida completamente diferente, né? Não tem um tambaqui, não tem um cupuaçu, não tem as coisas que a gente gosta do nosso país. Então, é exatamente isso. Uma coisa é você ser turista, ir lá rapidinho, desfrutar do que tem de bom e voltar para casa, né? Para o aconchego da sua família, das pessoas que você conhece. Outra coisa é você se integrar naquela sociedade, disputar emprego com aquelas pessoas, né? Realmente ser acolhida para aquelas pessoas, aprender um idioma como é o sueco, super difícil, que eu estou super aqui há 2 anos já estudando e ainda ralando muito para conseguir me comunicar. Então, é bem diferente realmente, a palavra. Beleza, e você estava justamente comentando aí sobre o seu processo de adaptabilidade. Eu queria que você abordasse do ponto de vista das suas ideias inatas, né? Que já que a gente está falando aqui no processo do projeto de vida, na programação existencial, você tinha lá desde a infância um direcionamento, né, quanto ao seu projeto de vida para estudar essa área? Você vê que é um tema realmente da tua veia de pesquisa? Então, na verdade eu fico me questionando, né? Por que será que eu tive esses aportes, essa oportunidade de passar por tantos países, para morar em tantas culturas diferentes, me relacionar com pessoas tão diferentes? Por que isso, né? E aí eu volto realmente para a minha infância e a primeira coisa que me vem, que a primeira profissão que eu sonhava era realmente de ser aeromoça. Sempre tive gosto por viagem, aquela coisa assim, quer me ver feliz, me coloca dentro do avião, que eu não sei nem para onde eu vou, mas eu estou dentro do avião, estou feliz. Então, assim, eu queria ir embora, eu queria ir para algum lugar, sem medo nenhum, né? A minha primeira viagem internacional foi aos 14 anos, eu fui para Paris sozinha, entrei no avião com 14 anos sozinha. Então, outro indicador que eu tenho também, dessa fase de infância e adolescência, é que, assim, já ali pelos 12 anos, eu tinha a ideia de estudar 3 campos que pudessem me projetar para uma carreira internacional, né? O direito, a economia, letras, para ter alguma relação ali com relações internacionais, causas humanitárias. Eu sempre tive realmente isso em mente. Não fiz as faculdades nas 3 áreas, no direito fui até o pós-doutorado, quanto à economia trabalhei 10 anos no banco e quanto a letras eu ando buscando poliglotismo, né? O inglês, francês, o espanhol e agora o grande desafio que é o sueco, que é um dos maiores desafios da minha vida. Então eu acredito que não foi à toa que eu tive todos esses aportes, sabe, André? Eu acho que chegar até aqui, eu digo que as experiências que eu, em diferentes países, de língua latina, primeiramente ali, Portugal, Espanha, França, foram os primeiros testes. Uma fase preparatória que eu pudesse me adaptando lentamente aos desafios dessa interculturalidade, até chegar nesse teste maior aqui, nessa prova de fogo que é a Suécia, né? Porque se eu tivesse vindo direto para cá, teria sido muito mais difícil. Então, agora eu considero que eu tenho maiores conhecimentos, maior discernimento, um fôlego psicossomático, menos emocionalismo, para encarar todas as dificuldades aqui. E aí, com isso, eu posso aprofundar mais no tema e, quem sabe, até ajudar, né, os demais a evitar os erros que eu cometi nesse processo de inadaptabilidade e vencer essa inadaptabilidade mais facilmente. Interessante. E só para a gente se localizar, a Suécia, ela está bem assim para o norte, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, por exemplo, você tem um verão muito iluminado, não é? Ou seja, muitas horas do dia com sol. Você chega a ter noites claras, assim, aí, do ponto de vista que nem na Rússia, que acaba
acaba ficando, às vezes, Isso. tem noite que, não, que é o dia inteiro com luz, ou aí, por exemplo, é bem curto, chega 1, 2 horas de noite, de escuridão. Exatamente. Aqui eles têm, na verdade, aí 22, 23 de junho, né? O dia chega até meia-noite, você olha para o céu, ainda está meio claro. E aí 2, 2:30 da manhã, de novo, está super claro, né? Que, na verdade, fica assim, aquele anoitecer, assim, não chega a ficar completamente escuro. Entendi. E no inverno, que é o mais desafiador, é que no dia aí perto do Natal, né? 21 de dezembro por aí, são os dias mais escuros do ano. Então, 2 horas da tarde, 2:30, é escuro. Você acorda 9, tá escuro, 2 horas da tarde você almoça, termina de almoçar, já tá escuro de novo. Então, assim, já volta para dormir, né? Não, enfim, você tem que aprender a viver o seu dia no meio da escuridão, do frio, do gelo, da neve, né? Então é muito desafiador, realmente. E é por Até isso fisicamente, É né? por isso que muita gente entra em depressão nesse processo, né? Ou seja, há uma questão de diferença. Imagina, você saiu de Manaus, que é quente, que tem calor, né? Ou seja, é complicado. Aí eu queria ver com você o seguinte, como então a falta da adaptabilidade, né, ela pode desviar a pessoa do seu propósito evolutivo, ou seja, do seu projeto de vida, da sua programação existencial. Mas você não responda agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e no retorno você comenta isso pra gente. Tá, legal, até mais. E aí, pessoal, estão gostando? Estamos aqui falando diretamente com a Viviane, bem pertinho da gente, lá na Suécia. Se vocês olharem no mapa mundi, vocês vão ver que a Suécia é lá em cima, né? A gente passa ali daqueles países que a gente costuma falar, né? Tipo, tá lá em cima do Reino Unido, da Polônia, da Alemanha. Então ele está está quase no Ártico, né? No mar glacial ártico. Então é uma região que a gente percebe que é muito fria. Ela está comentando aqui que no inverno é bem escuro, né? Às vezes a gente pode pegar uma noite, um dia inteiro quase de noite, aí pode acontecer, né? Ou seja, poucas horas de luz. Então a pessoa ela sente essa falta. A gente deixou aqui uma pergunta no ar. Como que a inadaptabilidade, né, ou seja, a falta de adaptabilidade, ela pode desviar uma pessoa do seu projeto, do seu propósito de vida? Legal, André. Então, primeiro eu vou falar rapidinho por que eu acredito que é imprescindível a gente criar, a gente desenvolver o Trafor, a qualidade e a adaptabilidade. Né? Se nós, intermitivistas, a gente acredita que a gente é uma mini peça desse maxi mecanismo assistencial, ou seja, se a nossa meta principal é a realização da assistência grupo-kármica, policármica, se a gente está com dificuldade de se adaptar ao nosso ambiente, de interagir com as pessoas, com esse grupo kármico que a gente quer ajudar, então como é que a gente vai fazer assistência nesse meio, né? Então, assim, o próprio Valdo já dizia lá no Lexo, né? Tudo na vida exige adaptação ao holopensene local, no momento evolutivo e aos componentes vivos e lúcidos da existência. Então, assim, eu acredito, sabe, André, que é um caminho de mão dupla. Da mesma maneira que o fato de você ter uma programação especial, um projeto de vida definido, faz com que você fique firme. Eu tenho meu projeto, eu sei por que eu estou aqui na Suécia. Então, eu acredito e vou vencer os problemas de adaptação. Eu tenho claro meu objetivo assistencial aqui. E isso é a bússola que impede você sair do trilho. Por outro lado, no outro caminho, o fato também de você ter uma certa facilidade de adaptação faz com que as suas tarefas assistenciais elas sejam mais fluídas, que você lida melhor com os contrafluxos, né? E aí as coisas vão realmente caminhando melhor. Então, respondendo à tua pergunta, poderia ser um desvio de ProEx se diante dessas dificuldades todas, que eu ainda estou vivendo aqui, eu preferisse desistir disso na hora. Esse frio não é para mim, essa comida daqui não é para mim, eu estou tendo muita dificuldade com relação a trabalho, as pessoas não me aceitam, não consigo me comunicar, vou embora, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, se eu ficar só reclamando, só triste, apática, completamente deprimida, eu realmente ia estar perdendo essa oportunidade evolutiva, né? Mas se eu entendo que o meu propósito evolutivo envolve estar aqui, nesse momento, então eu faço esforço todo dia, esforço de ver o lado positivo desse lugar e reforçar diariamente os benefícios de estar aqui, né? Então, assim, não adianta ficar aqui pensando nas dificuldades que eu vivo, as coisas boas que tem no Brasil, né? Então eu penso nas coisas boas que tem aqui. Aqui eu não tenho violência, eu tenho saúde e educação de qualidade, eu tenho um aporte energético de viver
perto da energia imanente, com uma natureza exuberante. Eu tenho mais tranquilidade para me dedicar aos meus propósitos mentais somáticos, às escritas dos meus livros, às minhas assistências, às pares que eu faço. Então, assim, se eu estivesse vivendo essa nostalgia do Brasil, né, em vez de ficar focada no que eu tenho aqui, eu realmente estaria desviando a minha ProEx. E aí, eu acho assim, que o resumo que eu estou tentando fazer é desse limão uma limonada, sabe, André? Entendendo que isso faz parte da minha programação. E que, na verdade, são duas oportunidades evolutivas. Uma, de superar, de realmente entender que, olha, agora eu sou uma Viviane adaptável, onde quer que eu vou, eu posso me adaptar, África, Japão, tananã, enfim. Eu realmente já refleti sobre isso e vou me tornar uma pessoa adaptável para essa vida, para o intermissivo, para a próxima vida. E, de quebra, eu ainda posso estar ajudando outras consciências a superarem essa inadaptabilidade também, né? Então, eu posso estar fazendo assistência, retribuindo todos os aportes recebidos ao longo desses últimos anos. Tem uma máxima, né, Viviane, que eu acho que eu tiro para mim, de repente funcione para você também, que é, independente do lugar em que eu esteja, o mais importante é eu saber que eu estou plugado, que eu estou realizando algo, que eu vejo que agrega valor, que eu vejo que aquilo faz sentido dentro do meu processo motivacional, que eu percebo que eu estou integrado, que eu estou plugado em algo maior, num trabalho maior. Ou seja, é aquele senso de realização, né? Que eu acho que é um pouco que acaba norteando o projeto de vida. Ou seja, se você está realizando algo que está na tua veia, que você sente que brilha seus olhos, isso te ajuda, né? Dentro desse processo de adaptação. E eu queria saber de ti quais seriam, dentro da sua visão, os maiores bloqueadores dessa adaptabilidade. Ou seja, o que pode ser feito para ajudar uma pessoa a superar, muitas vezes, uma síndrome do estrangeiro. Que a gente sabe que muita gente que fez até curso intermissivo tem essa síndrome do estrangeiro. O que é a síndrome do estrangeiro? Só contextualizando. É você sentir que você está sozinho, que você está isolado, que você está, tipo assim, um estranho no ninho, né? Que os seus pares não estão ali. E, basicamente, se você tiver, é isso que eu quero ver até contigo, Viviane, se você está realizando algo que brilha seus olhos, você acorda de manhã, fala, poxa, ótimo de ter acordado, eu tenho 1000 coisas para fazer, então eu tenho um para-dever com alguma coisa. Então, o que você vê que te bloqueia, que bloquearia uma pessoa nesse sentido? Então, André, na verdade, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a me dar conta que eu tinha um problema de inadaptabilidade foi tentar fazer esse autodiagnóstico, né? E aí, até no livro que eu estou escrevendo, né, porque a partir desse aprofundamento que eu comecei a fazer, fiz 2 artigos, fiz aquele verbete lá sobre a adaptabilidade migratória no tertuliário, estou escrevendo livros sobre isso, e um dos capítulos é justamente esse autodiagnóstico. A gente precisa entender, né, existe uma lista onde a gente pode identificar quais são as nossas manifestações conscienciais, quais são as nossas posturas que acabam sendo inibidoras da adaptabilidade. Né? Ao mesmo tempo, identificar quais são as qualidades que a gente já tem, os trafores que a gente já tem, que podem potencializar essa adaptabilidade. Então, quando a gente faz esse diagnóstico, né, conscienciométrico, aí a gente consegue realmente sair dessa condição. E aí, os maiores bloqueadores que eu entendo de adaptabilidade, eu listo em 2 partes lá no livro. Então, assim, uma primeira parte onde são aqueles indicativos que você não aceita nenhum processo de mudança, você não quer nem mudar, você quer ficar ali, realmente não consegue pensar em mudar. E que geralmente é assim, é apego, né? É desorganização, é estagnação, é fechadismo, né? São posturas de ilusão, eu fantasio com situações mágicas, mas não faço nada por isso, né? Então, a negação mesmo. E uma segunda parte, lista de bloqueadores que eu coloco lá, seria quando a pessoa mais ou menos já aceitou essa necessidade de mudança, foi iniciado o processo de adaptação, mas ela fica sabotando a sua meta em razão de um sentimento de menos-valia. Eu não vou conseguir, é muito difícil, as pessoas me tratam mal, é muito difícil o idioma, é impossível, eu nunca vou aprender, eu nunca vou conseguir trabalho, nunca isso. Né? Então, essa autocobrança, essa autoculpa, essa autodesvalorização, essa distorção de imagem, esse emocionalismo, inflexibilidade, né? Pessimismo, pusilanimidade, reclamação, rigidez. Então, tudo são posturas que a gente pode avaliar, né? Se está se autoavaliando sempre. Eu sou assim?
né? Agora, na pandemia, por exemplo, a gente tem uma grande oportunidade de estar fazendo essa avaliação de bloqueadores de adaptabilidade, né? Então, como é que você está lidando com essa situação? Você está se adaptando ao novo normal? Você imagina como vai ser o pós-pandemia? Olha quantas coisas a gente já está se adaptando. Você já está adaptado, por exemplo, ao uso da máscara, aos desafios do home office, das aulas online, das restrições de viagem, a crise econômica que está vindo, né, que está aí, o maior tempo em casa com a família, como você tem encontrado formas de se divertir, é só online, já não pode fazer aglomeração. Então, assim, isso está sendo fácil ou difícil para você? Então, a gente tem que começar a analisar as nossas posturas, sabe? E aí, exatamente isso. Como você bem falou, a questão do síndrome estrangeiro é quando você tem saudade ali de algo, de alguém inexplicável, e você se sente adaptado a essa vida intrafísica, né? A essas pessoas com quem você vive, a esse ambiente que você vive, porque você está com saudade da sua paraprocedência, do seu curso intermissivo, né? A professora Mala explica muito bem isso, propositora dessa síndrome, ela tem um livro sobre isso, né? É muito interessante estudar. E aí é isso. Então, o que você pode fazer para se livrar dessas manifestações equivocadas e tentar reciclá-las, né? E o ideal é você fazer isso usando os trafores que você já tem. Você estava até comentando que muitas vezes, dentro dessa adaptação, você deve olhar diversos fatores. Por exemplo, a questão aí que você comentou nos bastidores aqui, no intervalo, que você falou da falta da vitamina D, que é a falta do sol, né? A gente sabe que hoje tem ali como você tomar vitamina D extra, você tem como recompor isso, tá? Mas a gente sabe, então, que tem processos orgânicos nessas adaptações. Você mesmo comentou aí, você está acostumada a um tipo de alimentação em Manaus. Você chega na Suécia e fala, poxa, aqui os bichos são diferentes. As comidas, eu vou no supermercado, eu encontro coisas diferentes. Apesar que tem muito peixe aí, né? Porque a tua região sempre teve peixe, então isso é menos ruim. Se a pessoa ela está acostumada a só comer carne de vaca, por exemplo, etc., ela pode sentir uma diferença, né? Porque aí é difícil, eu imagino que deve ser mais caro carne de vaca. Então, como que você vê essa adaptabilidade? Na verdade, aqui tudo é muito caro. Tanto o peixe é muito caro, como a carne é muito cara. Enfim, então, assim, quando eu cheguei... O que é barato aí para você comer? O que é barato? Difícil. Bem difícil, bem difícil. A alimentação é muito cara, tudo é muito caro aqui. Enfim, mas a gente vai se adaptando, vai procurando no supermercado que você pode encontrar e também vai... Aí é que eu acho também que entra a questão da neofilia, sabe? A adaptabilidade, ela exige que você seja neofílico. Por que não descobrir o novo? Né? Se você não quer comer nada diferente ou não quer conhecer um clima diferente, fique em casa. Agora, se você colocou o pé na rua, você vai ser realmente lançado a novos desafios. Então, aproveite, veja o lado bom de tudo isso. Descubra uma carne de alce que a gente come aqui, por exemplo, que é uma carne exótica, né? Descubra outros tipos de peixes que tem aqui que não tem no Amazonas. Então, assim, é essa flexibilidade de tentar descobrir, aproveitar o que tem de bom, né, no local. É isso que eu estava dizendo para você. E isso, você precisa realmente estar bem ali, focado nisso, né? Consciente disso. Olha, aqui eu não estou bem, aqui eu posso melhorar. Aqui, fisicamente, eu não estou bem porque eu não tenho vitamina D. Então, eu vou atrás de complementar minha vitamina D. Eu não estou bem porque é muito frio. Então, eu vou e compro uma roupa super adequada para eu não ter mais problema de frio. Né? Então, assim, você vai listando aquilo que está te gerando mais problema e vai correndo atrás de resolver item a item. Eu fiz uma lista de 10 itens da vida intrafísica, né, que a gente precisa avaliar para viver num outro país, né, falando de adaptabilidade migratória. Mas existem muitas outras questões, né, que a gente precisa realmente focar. E aí eu queria ver contigo o seguinte, né, que a gente vê que só para o pessoal se localizar, quem não conhece geografia, né, não tem essa visão, que a Suécia faz fronteira com a Finlândia, faz fronteira com a Noruega. Então a gente vê que, quando a gente vê filmes da Finlândia, já vê que é quase o fim mesmo, né? Ou o começo do mundo. Que é tipo assim, tá lá no Polo Norte, é a terra do Papai Noel. Então a gente vê que quando é frio mesmo, não é frescurinha, né? Então a gente vê que a Suécia deve ser brabo a pessoa se adaptar de viver aí. Eu já vi assim, às vezes até parece que até a população ela é muito espaçada, né? Porque é bem interessante. Eu queria que você falasse, né, aproveitando essa linha,
Como saber se você tem o traço evolutivo da adaptabilidade e a forma de expandi-lo? Mas você não fale agora, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com a Viviane, que está lá na Suécia. Olha lá. Vamos lá, pessoal, estamos nesse sábado que é uma manhã fresquinha, porque ontem choveu bastante, fez frio, mas hoje já está ótimo, já uma temperatura bem agradável em Foz do Iguaçu, mas diretamente aqui falando com a Viviane, que está bem pertinho de nós, ali na Suécia, do lado da Finlândia, ou seja, é muito distante. E a gente aproveita que ela está no verão, né, sueco, que é um verão que ela diz que está chegando aos 26 graus, o mundo está mudado, não é mesmo? Porque a gente sabe que lá, geralmente, o verão é de 21, 20, 17 graus. Então, a gente vê que o mundo realmente está mudado. E ela é uma pesquisadora nessa área, justamente, do direito, né, relacionado ao meio ambiente. E a gente jogou uma pergunta no ar falando sobre se a pessoa, como ela se adapta, né? Como verificar os traços evolutivos de adaptabilidade e a forma de expandi-lo. E aí, Viviane? Então, aquilo que a gente estava falando, né? O ideal é a gente parar e analisar nossas manifestações, fazer uma análise conscienciométrica mesmo, né? Então, assim, quais são os traços fardos, as dificuldades que eu tenho para me adaptar e quais são as qualidades, os trafores que eu já tenho que também podem me ajudar nesse desafio, né? E aí, a indicação de fazer um checklist. Eu listei nesse livro que eu estou escrevendo já mais de 60 qualidades, trafores, que podem indicar se você tem ou não atitudes adaptáveis. Então, você é uma pessoa ousada, persistente, empática, resiliente, versátil, né? Você costuma agir com disposição, é disciplinado, tem autodidatismo. Eu mesma utilizei esses trafores, né, da curiosidade, do autodidatismo, né, da neofilia, e comecei a também analisar, reciclar os trafares que eu tinha de autocobrança, de intolerância a certos comportamentos, de baixa estima. Então, eu comecei a ter que fazer essa análise dessas minhas qualidades, desses meus defeitos, e utilizar as qualidades para realmente fazer dessa situação um trampolim evolutivo, né? E a gente queria saber de ti, essas reciclagens, né, que são impostas, a gente vê, se a gente faz uma mudança de país, tem muita adaptabilidade aí para ser feita. A gente sabe que mudando de cidade já tem, certo? A gente só numa pequena mudança, a gente tem que jogar coisa fora, a gente tem que ver o que presta e o que não presta, abrir mão de certas coisas. Uma mudança aqui de uma cidade para uma cidade vizinha. Agora, você imagina mudar de país, de cultura, até mesmo com relação à adaptação dessa nova geopolítica, a forma de pensar que é diferente, a forma de interagir não é só a língua, né? Então, eu queria saber o seguinte, o que você percebe que já teve que mudar? Seus parentes aqui do Brasil chegam e falam, a Viviane está muito diferente. Olha, muito diferente, talvez eu não sei, talvez não tenha chegado nesse ponto, mas eu sinto pessoalmente que tem diminuído muito o emocionalismo, sabe? Em convivência até com meu marido, que também é sueco, eu digo que ele é meu icebergzinho, eles são mais frios, eles são mais focados nas coisas, né? Então a gente vem daquele holopensene latino, de chorar, de dramatizar tudo, e aqui não, eles são super diretos, racionais, eles não brigam, eles não, sabe? Então eu acho que a gente acaba criando uma coraça maior diante das adversidades, né? Agora também não pode ir para o outro lado, tem que buscar sempre esse equilíbrio, porque eles também acabam sendo muito secos, eles não demonstram sentimentos, então assim, tem que cuidar para não exagerar na dose aí de tirar o emocionalismo. Outro ponto que eles me ensinam é evitar posturas belicistas, né? Aqui eles se orgulham que há 206 anos eles não têm registros de guerras. E isso tem a ver com a postura cultural, que eles não entram em confrontações, eles não discutem, né? Outra coisa, a questão do senso de igualdade. Então, não importa de onde você veio, se tem dinheiro, se não tem, se é homem, se é mulher, você não é mais especial que ninguém. Então, mãos à obra, ao trabalho, baixa a bolinha, não importa se você é doutora, se é médico, se é... Enfim, o que você já fez ou deixou de fazer, para onde você viajou, não importa. Todo mundo mais ou menos tem o mesmo nível social, trabalha bastante, é valorizado com relação ao seu trabalho. A gente ainda tem uma segunda condição aqui, né, no meu caso, de ser imigrante, e isso é uma marca que se traz.
Então, vai lá, banca sua autoestima, né? Você sabe do que você é capaz. Se for preciso, demonstre para que você veio, porque o jogo nunca está ganho. Todos os dias tem uma partida nova. E aí, outra coisa também que eu aprendi é a ser mais paciente. Eu acho que aqui eu tive grandes problemas assim, com relação à burocracia, a questão de realmente aprender o longo caminho dos cursos de sueco. E aí eu acho que a gente tem que entender que as coisas não acontecem no nosso tempo. Às vezes é no tempo que tem que ser. A gente, às vezes, tem que aprender a dançar a música deles, né? E é isso. E agora, só para visualizando, a população da Suécia, qual que é hoje? Você tem uma ideia? 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões, ou seja, talvez é um pouquinho menor do que Portugal, né? Porque eu acho que Portugal está quase de uns 11 milhões. Então, se a gente for analisar, a população, ela não é grande, né? Comparado aí, vamos supor, a cidade de Manaus, que só a cidade de Manaus, onde você vivia, tinha em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, não é isso? 1,5 milhão. 2,5, Já, eu acho. já está uns 2 milhões. É que tem a grande Manaus, né? Então, quer dizer, então se a gente pensar que é muita coisa, né? Ou seja, a diferença, né, populacional. E você vê que aí na tua região ele é muito concentrada a população numa área, nas capitais, ou ela é muito pulverizada? Você vê na muita verdade, aglomeração de Estocolmo pessoas? é bem concentrado. Existem 3 ou 4 cidades grandes e as pessoas estão mais acostumadas a viver no campo, sim, tá? Entendi. Então, assim, eu realmente moro numa cidade no campo, mas tem toda uma estrutura de uma cidade grande, então isso é qualidade de vida de uma certa forma, né? Porque não precisa viver em grandes centros com problemas de transporte, de grandes aglomerações, enfim. E isso é muito positivo aqui também. Agora, você vê do ponto de vista da adaptação desse direito internacional, porque a gente sabe, por exemplo, se a gente olha ali hoje o que está acontecendo no Brasil, você na tua área de direito internacional, ambiental, olhando o que está acontecendo com a Amazônia brasileira, a gente vê assim claramente que o processo, né, da degradação, mineração, o processo da pecuária, ou seja, está afetando o meio ambiente de uma forma muito forte. Então a gente percebe aqui uma falta desse valor do direito ambiental, né? Direito das pessoas, até dos indígenas ali pela sua terra e tudo mais. Aí na tua região existe um senso de preservação grande? Isso daí você sente que é a favor do teu padrão de pensar? O pessoal está mais alinhado com a tua natureza nesse aspecto? Exatamente. Eu acho que me dá grande alegria de ver aqui a questão das reciclagens, como eles são feitas, né? A gente vai no supermercado, ontem mesmo eu fiz isso. Eu recebi o equivalente a 70 coronas. 70 coronas, 7 euros. 7 vezes 6, R$42 só em latinha de refrigerante. Ou seja, você devolveu para uma máquina as latas usadas. Exato. E você teve um crédito. Exato. Então, assim, existem várias maneiras assim, bem visíveis do cuidado com o meio ambiente que eles têm aqui. Inclusive também, né, a questão até de impostos, né? Eles aumentaram os impostos dos voos daqui, das companhias aéreas, em função também, os carros também são mais caros de comprar aqui, porque eles estão tentando priorizar carros elétricos. Então, existem várias iniciativas, existe muita educação ambiental nas escolas, com as crianças, né? Essa questão do lixo, na porta da minha casa tem 8 tipos de lixos diferentes, na porta de todas as casas. Então, assim, existe um cuidado muito grande, uma educação muito grande, uma preocupação muito grande com o ambiente, né? Isso é muito positivo. Existe multa se a pessoa... Existe auditoria do lixo? Se a pessoa colocou no lixo errado, no lugar errado? Existe, você leva multa. Eles olham, porque eles sabem, aquele lixo é da casa tal, aí ele vai lá recolher e não está no local correto, você recebe uma notificação em casa. Sim. Igualzinho no Brasil, não é? Eu vejo assim que a adaptação, você imagina o contrário, o sueco se adaptando ao Brasil. O que é mais fácil, o brasileiro adaptar a Suécia ou o sueco adaptar ao Brasil? Hein? O seu marido já está adaptado à cultura brasileira? Eu sou suspeita porque também meu marido, ele adora o Brasil e ele gosta muito daí, enfim, mas ele realmente fica muito indignado com as questões de corrupção, de falta de cuidado, enfim. E eu mesmo vou te dizer,
Eu já vou no Brasil ou em outros locais onde não tem reciclagem, eu já fico nervosa realmente querendo separar lixo, separar coisas, sabe? Então, tem até um verbete da professora Kátia Aracá, que ela fala curva W, que é quando você vai, se adapta a um lugar, você volta para o seu local de origem e já não se adapta ao local de origem. Então, assim, tem tudo isso também que a gente tem que levar em consideração. Muito bem, então parabéns ao seu marido pela capacidade de adaptação, né? Porque senão não dava, né? A gente vê que as culturas são bem diferentes, não é isso? Exatamente. Agora, a gente está chegando na reta final aqui do nosso trabalho, da nossa entrevista. Quais são as considerações que você daria para a gente, tendo essa visão de conjunto, dessa adaptabilidade como impulsionador do projeto de vida, da programação existencial? Eu queria lembrar uma frase do professor Valdo lá do Homo Sapiens Reurbanizados, onde ele já dizia, lá em 2003, né, que vemos agora uma aceleração instantânea de reações conflituosas entre as pessoas, acarretando contaminações, olha o que ele falava, acarretando contaminações, epidemias e acidentes mais frequentes e fatais. Então, assim, o fato da gente viver nessa era da aceleração da história também nos traz muitas urgências. Ao mesmo tempo, a gente está sendo confrontado a lidar com emergência climática, com pandemia de coronavírus, com conflitos sociais, com criminalidade, e a gente precisa se adaptar a isso, né? Nesse contexto de pandemia, a gente precisa fazer um esforço de estar mais lúcido do que a gente tem de positivo. E também sempre alerta o que a gente pode estar aprendendo nesse contexto de crise. Reclamar menos, se esforçar mais, de tirar o melhor disso, né? E se adaptando, porque muita coisa vai mudar, né? E a gente precisa estar preparado a tudo isso. Então, assim, a assunção da adaptabilidade, da qualidade da adaptabilidade, ela é realmente fundamental para o exercício de uma convivialidade mais sadia, né? E a nossa evolução também, seja ela individual ou coletiva. Muito obrigado, Vianney. Acho que valeu a pena a gente refletir sobre essa questão. A gente quer que depois, de repente, você volte aqui para falar um pouco sobre essa questão do êxodo, né, pela mudança climática. Eu acho que ele entra nessa veia tua da adaptabilidade, só que a gente sabe que esse tema já é um mundo, então você vai ter que voltar aqui para falar sobre isso daí mais para frente. A gente agradece a oportunidade de interação contigo e um bom final de semana. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, realmente foi excelente. Muito obrigada, Chataloff, e obrigada aí aos ouvintes também da RCI. Estamos sempre juntos. Obrigado. Então agora, pessoal, vamos aproveitar a dica, né, do ProExis no Mundo, que são justamente ideias que as pessoas vão trazer para falar do seu projeto de vida. Vamos a elas. Bem-vindos ao ProExis no Mundo. Olá pessoal, meu nome é Cíntia Cardoso Lima, natural de São Paulo. Atualmente eu moro em Foz do Iguaçu e se tem algo que me acompanha desde a infância é a ideia de saber que eu vim a esse mundo fazer algo em prol da evolução da humanidade. Aos 10 anos eu me deparei com duas situações que me fizeram questionar sobre alguns problemas da vida humana. Foi a separação dos meus pais. Então, eu e meus irmãos, todos crianças, nós tivemos já que, tão cedo, fazer uma escolha muito importante, que é a escolha com qual dos dois nós iríamos morar. E na mesma época, houve outra situação que me marcou, que foi a doença do meu avô, que foi bem difícil, bem dolorosa até o seu falecimento. Então, aos 10 anos de idade, comecei a questionar, a refletir sobre essa dor, esse sofrimento que a humanidade passa ao longo. Sim, eu tive uma infância muito boa. Então, até os 10 anos de idade, para mim, a vida era só alegria. Quando eu me deparei com essas duas situações, eu comecei a frequentar diversos sistemas religiosos, diversos sistemas espiritualistas, tentando me encontrar. Quando em 2018 eu conheci a Conscienciologia, fiz um curso que foi um divisor de águas da minha vida. Por quê? Ela trouxe o assunto da programação existencial. Qual que é o seu projeto de vida? Eu me encontrei com aquelas ideias inatas de que realmente eu tinha algo a fazer. Um tema muito específico que eu identifico na Conscienciologia é a paragenética. Esse tema também traz assuntos ligados à minha busca, traz sensações que eu tinha desde a infância, a sensação do que essa não é a primeira vida. Eu estou Cíntia, mas eu possivelmente já criou várias vidas e trouxe toda essa bagagem e hoje eu sou reflexo de
todas essas vivências que eu já tive, eu vou falar que é através da nossa holomemória, o conjunto das nossas memórias. Na paragenética você vai trazer temperamentos, você vai trazer umas afinidades que você possa ter a mais por pessoas ou lugares. Você vai trazer muitas sensações, vai trazer seus grandes potenciais e às vezes também os traços que a gente ainda está bem deficiente, que a gente precisa trabalhar mais para poder superar. Olhando tudo isso, a gente vai colaborar no nosso meio e trazer uma vida melhor no meio que a gente possa estar atuando. Essas ideias de outras vidas, vários corpos manifestando, eu não sou só esse corpo físico, eu possuo um corpo energético, um corpo emocional, um corpo mental. Eu questionei muito e fui buscando em vários locais informações até que cheguei na Conscienciologia e aí a programação existencial me trouxe esse alívio. Estou no meu caminho, eu contribuí ainda muito, pretendo escrever livros, pretendo escrever artigos e poder somar aí no processo evolutivo que é muito importante. E você, já identificou o seu projeto de vida? Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. É isso daí, gente. Agradecemos a presença de vocês. A gente sabe que vamos ali só para a gente, nesses minutos finais, responder aquela pergunta que nós jogamos no ar, né? A gente está aqui no processo do fechamento, nos últimos instantes do nosso programa, e no fechamento a gente sempre responde aquela pergunta. A pergunta que nós falamos com relação o processo da autobiografia, né? Ou seja, de você chegar a estudar a sua própria biografia ou a biografia dos outros. Quando a gente estuda, no caso, ali a experiência do professor Valdo, em que ele comentou que teve que esperar 2 gerações para atender um trabalho maior de uma programação existencial, um projeto de vida que seja Max, que é a Max Proex, é muito maior, ele abrange. Vamos imaginar o seguinte, o que tem a ver muito a Max Proex ou esse planejamento maior? É quando o teu projeto de vida, ele toca o projeto de vida dos seus colegas evolutivos. E aí todos eles, de alguma maneira, eles têm que funcionar juntos para um desenvolvimento de algo maior, que você não teria fôlego sozinho. Então, com base nisso, a gente percebe que quando ele teve que esperar um pouco, teve que esperar 2 gerações para atuar de maneira operacional naquele projeto maior, o nome disso a gente chama, ele é ocasionado pela lei da adaptabilidade. Então a gente sabe que a nossa programação existencial, ele tem ali uma condição de adaptabilidade para essas esperas, esses percalços que vão acontecendo ou que podem acontecer no meio do caminho. Agradecemos imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar com vocês, estarmos aqui todos os sábados. Estamos no projeto de vida, sempre sábados das 10 às 11 horas. E contamos com a presença de vocês e que fique com a nossa programação na RCI. A programação da Rede Comunicadora Iguaçu, 1320 AM, e também você pode acompanhar a gente pela internet através do Facebook da emissora. Bom final de semana, até sábado que vem. Tchau!